Excelente e abençoado dia. Estamos aqui hoje para continuar o nosso estudo do livro de Salmos. Hoje, nos capítulos 18 a 21. Se lance no amor de Deus. Chamar a coisa agora. Consagrar esse momento para o nosso estudo, né? Preparar o coração para receber toda essa porção abundante, né? Da qual temos aqui hoje a receber nesse estudo. Então, seja bem-vinda. Já compartilha também a mensagem para alcançar mais vidas. Adora, bem-vinda cada uma de vocês aqui, que une sua fé aqui conosco, né? E faz esse momento ainda mais especial. Já aí, pega a sua Bíblia, Salmo, capítulo 18. Bom dia, Oi, bom Isadora! dia! Feliz por esse momento, por mais um dia aqui, estarmos juntas, com nossa fé e potencializar. Tá tão baixinho. Melhorou? Como que tá agora? Melhorou? Deixa eu ver se é aqui. Não. Pois e aí, pode ser no teu aparelho? Para mim que tá mostrando tudo ok. A Sueli entrou. Me diz aí como que tá o áudio para ti, Sueli. Minha aluna linda. Tá bem baixinho, mas aí eu vou ver se eu consigo escutando. Então vamos lá. Você consagra esse momento, por gentileza? Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo esteja junto a nós, para que possamos entender as palavras que aqui lemos e passar, Senhor, para as pessoas que, assim como nós, estão em busca de aprender cada vez mais a Tua palavra, os Teus ensinamentos, para viver, Senhor, conforme a Tua vontade. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprender a Te louvar, a Te glorificar, a Te agradecer, a confiar em Ti, Senhor, porque nada mais estamos aprendendo aqui do que cada vez mais Te amar e Te agradecer. Que o nosso dia seja maravilhoso, que Tu estejas, Senhor, à frente de cada palavra, pensamento, sentimento nosso, e para que nós possamos, Senhor, seguir realmente no Teu caminho. Que assim seja. Amém. Hoje e sempre, né? Como é bom estar na presença do Pai. Isso nos dá uma paz, né? Nos dá uma segurança. Muitas das vezes nós sabemos, né? E aqui o salmista ele revela a todo momento, né? Assim, que exige uma dedicação, exige a gente estar dando glória, exige estar meditando dia e noite para a gente nos reverter, né? Dessa força que venha do Senhor. E o Salmo 18, ele começa exatamente, é um cântico, né, de agradecimento por ter sido libertado. Davi, ele faz esse salmo ao se tornar rei, né? Após a morte ali de Saul. E ele agradece. E a gente sabe que o agradecer é sempre melhor do que reclamar, né? Então, é dar graças sempre. Até o mal coopera para o bem dos que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito.
Então, apesar de estar passando por um momento difícil, muitas vezes a gente não entende, mas tem que agradecer ainda assim, porque lá no futuro você vai ligar os pontos e pode ver, né, haver essa bênção no lugar de algo que poderia ter sido tão ruim. Então, tudo é aprendizado. Quando a gente tem essa ótica, a gente passa a agradecer por tudo mesmo, né? E a palavra nos diz, em tudo dai graça. Eu, quando eu abri, né, esse salmo que eu fui ler, esse Eu te amo, ó Senhor, minha força, eu me vi. Porque assim, quando a gente ouve uma oração, assim, porque, né, bem, a gente sempre vê muito obrigado, não sei o quê, pelo seu amor, tal. Só que eu sou muito assim, de falar o que eu tô sentindo. E aí, às vezes, eu tô conversando com Deus, eu digo assim, ai meu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. E eu não sabia se estava certo, né? Como é que era que a onda, como é que. Aí, quando eu li isso aqui, eu disse, eu já amei estar estudando esse salmo, porque foi de cara, assim, o negócio é a minha. E É assim, bom. eu acho que estudando, lendo isso aí, eu tive a certeza de como é bom, como é importante. A gente sabe que Deus ama a gente, mas é muito bom declarar o nosso amor também por Ele, né? Eu acho, eu Sim. amo, porque assim, a gente fala eu falo com meu sobrinho, assim, tia, tem até, eu pergunto assim, titia? Aí ele faz, ama. E assim, a gente declara amor por amigos, pelos pais, pelo marido, por todo mundo, pelos animais. E assim, declarar amor por Deus é mais que óbvio, né? Assim, se a gente tá no caminho que a gente quer, ai, no caminho que a gente quer estar. Então, eu amei, assim, já de cara aí, já me ganhou esse Salmo 18, já é o meu fofinho. E ele é um salmo que ele é duplicado, né, na Bíblia. Não à toa esse salmo de agradecimento ele é duplicado. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, é exatamente o mesmo Salmo 18. Então, ele é completo. Não é só um versículo que se repete. É completo. Né? Quem quiser constatar aí na sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 22, é igualmente esse Salmo 18. Então, quando Deus repete, Deus é extremamente didático, né? Quando se repete algo na Bíblia, é para a gente dar muita importância, para a gente ter essa ação Já no anotei. direcionamento. E ele fala, né? O refúgio meu e meu libertador. Então, é essa confiança do qual a gente tem em Deus, né? Que ele que nos liberta, né? Ele é o nosso Salvador, nos liberta das nossas angústias da alma. Quem aqui nunca passou por uma crise existencial, né? De várias perguntas, de questionamentos, por que eu passo por isso, por que isso? Então, é o nosso refúgio, né? Total, onde a gente tem confiança. E aqui o Davi, ele fala, né? Davi significa amado de Deus. Aqui fala eu, fala você, né? Isa, amada, cada uma aqui amada de Deus. É essa a nossa invocação, né? Ao Senhor invocarei e ficarei livre dos meus inimigos. Então, aqui foi exatamente onde ele agradeceu esse cântico quando ele tomou posse do seu reinado. Então, muitas das vezes, para a gente tomar posse do nosso reinado, é algo que a gente tem falado muito, né? Então, Deus nos dá, né? Ou nós somos reis ou sacerdotes. Então, aqui nós estamos num ministério, né, de evangelista, de posicionadas como rainhas. E a gente sabe também que no mover tem muitas sacerdotisas, né, pastoras, né, pastores. Então, qual é o seu chamado? Né? Se posicione como rainha, se não for de sacerdote, né, se não for de sacerdotisa. Por quê? Tem que invocar a Deus. Então, todos nós, independente de qual seja o chamado, de qual seja tem que realmente buscar, sim, glorificar. E aí ele fala a partir do versículo 4, né? Ele diz que eu vou invocar o Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Então, seja qual for sua angústia, né? Ou de pessoas, ou de si própria, Pois busque é, ao Senhor, porque Ele é o eu tava. total. A gente fala assim, quando a gente lê e a gente vê assim, os meus inimigos. E aí, antigamente, eu falo assim porque eu sei que tem muita gente que pode se identificar com isso. Eu, antigamente, eu dizia, e eu tenho inimigo? Acho que não tem inimigo, não.
Tem umas pessoas assim que não gostam muito de mim, mas não chega a ser inimigo. Só que aí hoje eu vejo que os meus maiores inimigos, eles estão dentro de mim. São os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas angústias, né? A maldade que eu tenho dentro de mim também, o ódio que eu sinto de alguém. Quer dizer, ódio, nunca não tem esse ódio todo, não, mas aquela mágoa, aquela coisa. Então, isso aí, isso acaba com a pessoa, né? Isso destrói a pessoa. Então, às vezes, quando eu falo assim, quando eu paro um pouquinho que você está falando, você está no nível lá em cima, entendeu? E daí eu puxo um pouquinho para o nível das pessoas que estão iniciando, assim como eu. Porque, como eu digo, quando eu li alguma coisa desse tipo, quando eu ouvi alguma coisa desse tipo que falava dos nossos inimigos, me livra dos meus inimigos, destrói os meus inimigos, me afasta dos meus inimigos, eu pensava isso, eu não tenho inimigo, isso não é para mim. Mas aí hoje eu entendo onde está, quais podem ser os meus inimigos mais fortes, na verdade, aqueles que mais têm poder sobre mim, aqueles que mais podem me destruir. Os meus inimigos, eles estão dentro de mim, né? Inclusive porque sou eu que alimento eles. Até se eles estiverem fora de mim e se eu der pouca importância para eles, eles não têm força, mas quando eu estou dando essa alimentando realmente, né, fortificando o meu inimigo, eu me enfraqueço. E aí é onde ele vai dizer: minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu rochedo, meu refúgio, meu escudo, minha torre. Então, o que é tudo isso? Isso é segurança, isso é proteção, isso é confiança, isso é tranquilidade, isso é fé, isso aí é onde Deus fortalece a gente para a gente diminuir os nossos inimigos, sejam eles quais forem, né? Aqueles externos, porque sempre tem uma pessoa ou outra que quer te derrubar, que quer te fazer mal, né? E as dificuldades financeiras, e as dificuldades no casamento, e as dificuldades nos relacionamentos. Mas os piores inimigos são aqueles que realmente estão dentro da gente. E é onde Deus mais nos fortalece e mais nos dá força para a gente vencer, né? Então, desculpa lá, se eu te atrapalhei, mas eu já estava descendo para os outros, Ai, para os outros maravilhoso! versículos. Não por isso, amada. É precioso, né? É precioso. E ele fala, né, também exatamente isso: é libertador, é o Deus forte, é o ajudador, é o poder da minha salvação. Que a gente sabe que o próprio Deus se fez homem foi para nos salvar, né? Salvar a nossa alma, que é exatamente tudo isso que falou. Os nossos questionamentos, as angústias, as emoções, as vontades. Imagina que quantas vontades que a gente tem que não são para o nosso bem. Então é Deus que vai nos ajudar a revelar tudo isso, né? E aquietar a nossa alma, né? Como a canção fala, aquieta minha alma. Porque a gente tem que aquietar as emoções, a gente tem que aquietar essas angústias. Para que se manter ansioso? Né? A palavra nos diz, não mantenha-vos ansiosos por coisa alguma. Deus, ele é o suficiente. A nossa porção de hoje, ele provê. Então, ele segue, né, no versículo 5 e diz: as dores do céu me rodeiam, do Sheol, né, que é referente ao que se fala, né, o pós-morte, né, então as dores, né, me rodearam e os laços da morte estiveram diante de mim. Versículo 6: em minha aflição invoquei ao Senhor, clamei a Deus, e ele escutou a minha voz desde seu templo, e minha súplica chegou diante dele aos seus ouvidos. Então aqui a gente vê e remete à importância da palavra, né? Para a gente dizer o que a gente quer que Deus faça por nós. A gente diz, ó, clamei a Deus, quer dizer, eu falo a Deus qual é a minha petição, qual é a minha angústia. Né? Deus, eu estou com essa necessidade, sozinho eu não consigo, me dá força, porque a nossa carnalidade, a gente sabe o quanto é difícil, a gente quer estar no caminho, mas aí vem uma tentação, como que eu vou resistir? Clamando a Deus. Senhor, me ajuda, me reveste do teu poder, porque por mim mesmo, pela minha carnalidade, eu não consigo. Mas se eu estiver revestida do amor de Deus, eu vou sim conseguir me manter nesse caminho. E aí ele fala, então ele escutou minha voz desde seu tempo, e minha súplica chegou diante aos seus ouvidos. Então a oração tem poder de transformar, né? De transformar, no caso, o orador, a nós.
Por isso a importância. E o próprio Jesus, quando se fez homem, ele vê ali o cego, mas ele pergunta: o que que o cego mais deseja? Enxergar. O que que o paralítico mais deseja? Andar. Mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? E aí ele tem que declarar com a voz dele: Senhor, eu quero enxergar, eu quero andar. Então, essa paralisia em nós, muitas vezes, pode ser o medo. Essa paralisia em nós, Eu ia dizer né? agorinha. E a cegueira, né? Então, a gente tem que pedir o poder de execução a Deus. Senhor, me dá o poder de execução. Essa cegueira, ela pode ser o óbvio. Muitas das vezes está à nossa frente uma oportunidade, a resposta de algo que a gente está, mas a gente não consegue ouvir, a gente não consegue ver aquela oportunidade como um pedido de oração que você fez a Deus. Então, precisamos pedir a Deus: Senhor, se revela a mim, me dá discernimento espiritual. Porque quantas pessoas oram pedindo uma oportunidade e ela chega à frente e a pessoa ignora? Por quê? Continua cego. Pois é, então era justamente isso que eu ia falar. Mas assim, Jesus curou cegos, né? Jesus curou paralíticos, Jesus ressuscitou mortos, e tudo isso a gente pode trazer para a gente, porque na ignorância, né, na falta de conhecimento e principalmente de sabedoria, a gente pode estar cego, a gente pode estar morto, a gente pode estar paralisado, a gente pode estar surdo, né? E assim, quando a gente conhece o que Jesus veio fazer aqui com a gente começa a ver, ouvir, falar e reviver, né? Tem um outro tipo de vida. Não é que a gente vira santo, não, mas a gente começa a perceber o que acontece ao nosso redor, com as pessoas, com as coisas. E aí a gente vai ver tanto também com a natureza. Você olha assim, você diz: meu Deus, como é tudo tão perfeito. E como é que isso é do nada, assim, a perfeição, né? Veio do nada? Claro que não, inteligência principiológica ali na criação de tudo. Né? Então, assim, é uma outra vida, é uma mudança, realmente é uma cura, sei lá, não tem nem como falar. A gente sente, né? Mas para explicar, o amor de Deus é assim, é imenso, né? Por mais que a gente busque, é algo lindo, assim, realmente é de se sentir mesmo. E quanto mais a gente busca, mais a gente vai ficando: uau, que magnificência, né? Que algo tão poderoso. E ele segue aqui o salmista Davi, no versículo 21, e ele diz: então, essa é a importância, né? Porque nós, na nossa vulnerabilidade, somos tão pequenos, mas aí ele diz: ó, por guardei os caminhos do Senhor e não me rebelei contra o meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim e não apartei seus estatutos de mim. Os estatutos são os mandamentos, né? Os mandamentos do Senhor. Baseado nos mandamentos do Senhor, Moisés criou ali 660 e poucas ordenanças, né? Do qual fala-se que é a lei de Moisés, do qual Jesus veio, né, para aperfeiçoar os mandamentos do Senhor. E a gente sabe que os mandamentos de Deus são eternos. A lei dos homens, elas, né, são cada vez mais aprimoradas, né? Tão tal que na própria Constituição tem muitas emendas e vai se revolucionando. Mas o princípio de Deus, esse é eterno. E ele fala: porque todos os seus juízes estão diante de mim e não apartei os seus estatutos. Quer dizer, ele não se apartava dos mandamentos do Senhor. Ele fala: fui irrepreensível em sua presença e tive cuidado de não pecar. E sabemos que Davi, né, foi um poligâmico, a gente sabe dos erros, mas o poder da declaração da boca. Aqui ele faz um cântico referente a isso. Eu fui irrepreensível e tive cuidado de não pecar. E Então ele mesmo estava constante, vigilante e caiu. Imagina quem não está vigilante. e assim, Esse homem, segundo o caiu, coração de Deus, cai. Imagina nós. e assim, eu acho que ele tem essa certeza de não pequei. Não sei se ele ainda se ele já não, se ele ainda não tinha feito o que fez, ou, ou se ele tinha feito, Provavelmente mas ainda não, porque esse salmo ele fez bem no início de é, assumir o reinado. E aí a gente tá todo sabe que bonzinho aí, posterior tá a limpinho. esse cântico foi que ele cometeu ali o pecado de adultério, posterior de matar o próprio Matou lá o marido da marido da mulher. Betseba. Então, né, aqui ele Mas confessa isso vamos antes. supor que ele, mesmo que tenha feito,
o que que acontece? Ele reconhece, ele se arrepende, ele pede perdão, ele aceita a consequência. Se lembra que ele sofre, né, a morte lá do filho dele, e ele se recompõe, ele vai em frente porque ele disse: se Deus permitiu, foi porque eu dei causa, né? Então, assim, é muito fofinho. O Davi é muito fofinho. Assim, ele faz tudo para não errar. Erra, reconhece, pede perdão, leva a lapada, aceita a lapada e tá tudo certo. Passa por cima, né? Então, assim, é, é muito assim, a gente tem que aprender muito com isso, minha gente. Olha, o que é isso? É confiar em Deus, seguir o que Ele quer, ir em frente, independentemente da sua vontade, dos seus medos, e fazer o máximo para não se desviar disso tudo, mas mesmo que aconteça, ter a mesma confiança de seguir no caminho é a confiança de que Deus vai perdoar porque você errou, porque Ele sabe das suas limitações e que você não quer fazer de novo, que você não vai fazer de novo, que você vai aceitar, né, as consequências dos seus atos e tá tudo certo. E é Entendeu? o amor de Deus é assim, é amor ágape, né? É aquele amor incondicional. Ele ama apesar de. Nós somos amados por Deus apesar de nossos erros, apesar de nossas obras, apesar dos nossos bons feitos ou não. Nós somos amados e ponto, né? Então aqui, é por isso que fala que Davi, né? Davi significa isso, amado de Deus. Então eu tomo posse disso, eu, você, cada uma de nós aqui somos amadas de Deus. Então, só pelo fato de ser amado, o inimigo se levanta contra, né? Então, ele fala aqui no versículo 39, ele tem essa consciência, então que a nossa boca hoje declare, né, isso. Ele fala assim, o Senhor me cingirás com o poder na batalha. Então, é isso, a nossa força, ela vem do Senhor, não é por nós mesmos que a gente vence qualquer batalha. E ele diz, e farás os que se levantam contra mim, que se prostrem debaixo de mim. A meus adversários, versículo 40, as meus adversários quebrarás diante de mim. Eu farei calar aos que me detestam. Então a gente sabe que a gente já nasce numa guerra universal, né? Que o inimigo, né, ele busca, foi o que ele fez lá com Jó. Simplesmente por Jó ser temente a Deus, por Jó louvar a Deus, ele foi lá e tirou tudo que Jó tinha para confrontar se ele ainda iria amar a Deus apesar de ter perdido tudo. E Jó continuou íntegro. Então, ninguém está fazendo nada contra, mas vai se levantar, que é para testar até onde vai esse seu amor por Deus. Então, Deus nos ama apesar de qualquer circunstância. Ele ama o pecador, não o pecado. E aqui ele fala que ele busca se afastar. Mas como amado de Deus, ele reconhece que quando cai, e a gente sabe que um pecado traz outro e traz outro, né? Então, Davi, ele nos ensina muito aqui na palavra de Deus, porque assim, nessa história, porque sim, ele está no caminho, ele está buscando não pecar, se livrar do mal, mas e aí? Um desejo. Cuidado com os desejos, onde a gente coloca o nosso olho, né? A gente viu muito isso no estudo. Onde a gente coloca o nosso olho, a gente vai desejar algo. E ninguém para uma pessoa com um desejo. Se ela tiver um desejo ardente, ela vai trazer essa realidade. Então, ele desejou a mulher ali, do qual era casada, e aí adulterou, cometeu um pecado, e o outro pecado foi o suicídio, né? Matar o esposo dela. E então, e aí foi a consequência. Mas ele reconhece, independente dele ter caído, ele ainda assim continua sendo amado de Deus. E ele reconhece, toma de 100% de responsabilidade, assume as consequências 100% que são dolorosas e continua. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele entende o coração de Deus. Deus me ama. Então nós, na nossa vida, quantas vezes a gente errou, quantas vezes a gente pecou e se envergonhou e saiu da presença de Deus? Quantas vezes a gente diz, agora é o fim, acabou tudo. E Deus vem lá e Ele restaura. Ele é o remédio, Ele é a nossa cura e nos dá uma nova vida. Quando a gente pensa que acabou tudo, Ele diz, filho, eu te perdoo. Porque onde, quanto mais perdoado, mais amado. Quanto mais eu sei que Deus tem ali para me perdoar, mais amar. Quanto mais Deus me perdoa, mais eu vou amar Ele. Eu digo, nossa, como pode? Um Pai tão misericordioso. Eu não sou merecedora, uma pecadora, e ainda assim Ele me ama. Então,
Quanto mais pecado, quanto mais perdoado, mais amor. O apóstolo Paulo fala, né? Onde transbordou, onde abundou o pecado, transbordou a graça. Porque quando a gente se sente perdoado, quando a gente sabe desse amor, a gente vai amar mais e mais e mais, e cada vez mais a Deus. Isso é lindo, né? E alguns falam que é a loucura do evangelho, né? Como pode? Vai assim muito na contramão, né? É algo reverso, assim, de entendimento, mas é muito lindo o agir de Deus. E aí ele encerra o capítulo 18 e diz, portanto, versículo 49, portanto eu te louvarei entre as nações, ó Senhor meu, e cantarei salmos ao teu nome. Ele engrandece a salvação de seu rei e mostra misericórdia a seu ungido, a Davi e a sua semente para sempre. Então aqui, colocando, diz, né, Deus nos dá a salvação minha, de rei, de rainha, se posicione como governante, né? Se posicione como rainha. Então, e ele mostra o seu amor a seu ungido, a Davi, ao amado de Deus e a sua semente para sempre. Então, se posicione como essa pessoa. Declara hoje, eu sou amada de Deus, eu sou uma ungida do Senhor e a minha família, né? Tem até o versículo que é poderoso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu sou amada de Deus, meus filhos, meu descendente, aqui ele fala, e a sua semente para sempre. Então, cada um de nós temos essa semente, né? E é para sempre. Então a gente tem que louvar, dar os testemunhos e engrandecer realmente tudo, a glória de Deus, né? Manifestar. Salmo 19, Isa? É. É Os céus onde o declaram a glória universo de dá Deus. testemunha da glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Na verdade, é aquilo que eu estava falando, né? Que quando a gente quer ver, a gente vê que tudo reflete o amor, o poder, a excelência, a bondade de Deus. Tudo, tudo. Tudo. Assim, se você olha, aí ele fala, os céus declaram a glória de Deus. Olha para o céu você, né? E vê, começa a pensar, planeta que não cai, que não bate um no outro, que tá naquele lugarzinho, e as nuvens, e para que serve, e vento, e frio, e calor, e chuva. Minha gente, tudo tem um porquê, tudo tá tudo tão certo, né? Do mesmo jeito que a gente olhar, é, o alimento entra na minha boca, que mastiga, que vai para o meu estômago, que é Selecionado, os nutrientes, a energia, né? ele é dissolvido, que vai para o intestino, que é absorvido e que vai embora. Então, assim, tudo tem um processo, tudo tem uma engrenagem, tudo é super bem feito, tudo é perfeito, né? Então, assim, tudo isso é Deus. Se a gente ama, se a gente reconhece, se a gente a vida da gente começa a ficar muito maravilhosa, porque a gente começa a ver todos esses detalhes, a gente começa a reconhecer as coisas que acontecem com a gente e que acontecem no mundo, né? E a gente vê que o planejamento foi perfeito. Se tem guerra, destruição, né? Maldade, assassinato, morte, é porque a criatura desviou do projeto, né? Ela recebeu o livre-arbítrio, né? A vontade própria, e por conta disso ela se desviou do projeto, mas o projeto é perfeito. O Verdade. projeto não tem Crer em nada Deus, dessas ela é uma coisas. necessidade da nossa alma, né? Você falando aí dos planetas, né? De como tem uma energia que potencializa. Eu lembro até de uma história de um astronauta com um astrofísico. Então, um crê em Deus e o outro se declara ateu. Então, ele vai na casa do outro visitar e ele tinha uma maquete dos planetas, né? Ali segurando através da energia, né? Da energia elétrica, ele se segurava e montava aquela maquete perfeita. E aí, o que é, né? Crente, o que crê em Deus, foi lá e disse a ele: que lindo, né? Você está vendo aqui os planetas, então é dessa forma, fica sustentável, né? Ali aquela força. E aí ele desligou a maquete. E aí todos desabaram, né? Os planetas caiu aqui e tal.
E aí ele diz, não é o que aconteceu. Ele disse, então, você vê essa força? É da energia elétrica que está sustentando. Imagina como que é no planeta, qual é a força, onde que está ligada, qual é a tomada que está ligada que mantém isso 24 horas, 365 dias, ou seja, por toda a eternidade, milênios de ano, essa energia, né? Então, é uma potência superior, porque na maquete a gente desliga e desliga para poder haver aquela... E Deus, não, ele se coloca permanente, né? Tem essa... E aí ele ficou, né, perplexo e se converteu. E realmente eu reconheço que há um artista, né? Há um criador supremo e de uma inteligência inimaginável. Porque como? Imagina se tiver que controlar o homem que tem lá, nossa, que tem que produzir energia para manter isso para que não caia. Imagina o desespero que é. Né? A gente vê que um relógio acabou a bateria, tem que colocar energia nova. Nós temos que colocar alimento em nosso corpo para que haja energia, disposição. E Deus tem o controle de todas as coisas. Então, crer em Deus é uma necessidade da alma, é uma necessidade do homem. Não tem como você não reconhecer a assinatura de Deus em tudo. Na natureza, nas pessoas, é em tudo, né? E aqui o Salmo 19, ele segue, né? Que fala, né? Por toda a terra saíram as boas novas dele. E até os confins do mundo suas palavras. Entre ele, pois, sua morada ao sol. Então, esse versículo ele é muito lindo, né? Porque, assim, e ele fala também da palavra, né? E até os confins do mundo, suas palavras. Então, a palavra de Deus é o que cria todas as coisas. E, e a gente vê esse dom, que duas coisas muito poderosas diante de Deus: a criação e a palavra, né? A palavra é muito poderosa. A própria criação foi feita através da palavra. Então, essa é a importância da gente orar, da gente declarar o que sente, o que deseja, agradecer. E esse salmo, ele fala exatamente, lá no capítulo 18, ele fala exatamente disso. Ele clama, né? Ele agradece e ele dá glórias, né? De toda testemunha no Salmo 19, né? Ele faz ele realmente ele potencializa essa questão da bênção, de dar glória, de agradecer. Então é muito melhor sempre agradecer do que reclamar. Sempre dar graças em tudo mesmo. E aqui ele faz reverência, né? Às bênçãos pela criação e pela palavra. No versículo 7 ele começa, né? As bênçãos da palavra de Deus. E ele fala: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho de Deus é fiel e aos imaturos ele faz sábio. Então, meditar na palavra dia e noite, o conhecimento, a sabedoria, o despertar de consciência, a renovação de mente através de estudar a palavra de Deus é muito surreal. É realmente um esplendor que não tem como realmente descrever. Né? Então, ele fala que é através da palavra, né? Que a lei do Senhor é perfeita. Ela faz o imaturo sábio. Né? Quantas vezes a gente vê pessoas tão jovens, mas que têm uma sabedoria que você olha e diz, nossa, parece que tem 70 anos. Parece que tem... Então, é de estar meditando, é de ter essa reverência com o Senhor. Né? A gente sabe que o Espírito Santo de Deus se revela, manifesta. Então, meditar na palavra do Senhor, ele traz quantas pessoas que não têm diploma, não têm uma formação acadêmica, mas têm uma sabedoria infinita, né? Que a gente se surpreende com muito conhecimento, através de estar buscando, reverenciando a Deus. Então, é essa importância, né, da gente estar meditando, porque através da palavra a gente tem revelação especial, né? A gente vê que Deus se revela de uma forma especial e tem a revelação geral, que é através da sua criação, da natureza. Mesmo pessoas que se declaram ateístas, elas contemplam a natureza, elas olham para o céu. A gente vê Deus em tudo, não há como negligenciar. Mas diante da palavra, é uma revelação especial, né? E aí a própria passagem, né, diz que é impossível agradar a Deus sem fé, em Hebreus 11. E como que eu creio? Quando eu medito nessa palavra é pela fé. Eu vou tomar posse de cada versículo aqui. Então, quanto isso é importante para a nossa vida, né, Isa? A Deseja minha... complementar algo? Não, eu botei só aqui que assim,
obedecer a Deus, seguir seus ensinamentos, saber o que será perdoado nos nossos erros e protegido e fortalecido contra o pecado. Porque ele diz que que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. É assim, na verdade, é uma sequência de reconhecimento e agradecimento, né? Reconhecimento por toda a obra de Deus, tanto no mundo, quanto no universo, quanto nas pessoas, quanto na nossa vida. E agradecimento justamente por tudo isso, né? Então, assim, eu acho que esses salmos que a gente estudou, eles são eles são lindos, eles são maravilhosos, minha gente. Eu amei cada palavra. Reflexivos, né? Não faz assim, é isso que eu preciso, é isso que eu quero para a minha vida. Né? De tudo que a gente deve desejar é a presença de Deus. Porque É é saber, restauradora, ela nos dá força. pois é, saber reconhecer tudo que a gente recebe, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que a gente vive, tudo que a gente tem à nossa disposição, né? E às vezes isso não está presente na nossa vida, a gente deixa passar muitas vezes, né? E a melhor coisa é conseguir observar. A sensibilidade do coração, do olhar, ela está em justamente poder captar cada coisa dessa, né? Cada passagem do nosso dia, cada vivência do nosso coração, cada tudo. A partir do momento que a gente consegue captar isso aí, a gente já está no outro patamar. Porque a gente pode viver uma vida inteira, né? Só olhando aqui, assim, Como um na, acaso, né, Isa? Infelizmente, a gente sabe que há pessoas que nascem e morrem sem descobrir o seu propósito, sem fazer, sem viver com esse prazer, né? Com esse amor realmente do que é a vida. Porque a gente sabe que a nossa passagem aqui é limitada, né? Temos um prazo. Infelizmente, não era. Pecamos, né, nisso, porque Deus nos deu uma vida eterna. No jardim ninguém conhecia morte nem dor, mas ele deixou uma porta de acesso. É o livre-arbítrio, né? Porque se ficássemos ali sem ter uma opção de escolha, seríamos escravos, né? Estaríamos presos. Mas ele nos deu a opção e a gente escolheu e ele veio e restituiu isso através da vida eterna. Mas que o nosso corpo ele tem um limite aqui. E assim, nesse versículo aqui, no 5 tem algo que é muito revelador, assim, para mim, que eu tomei, ó. Ele diz que, como noivo que sai da câmara nupcial, ele se regozijará como homem forte ao percorrer seu caminho. E aí, para entender o versículo 5 tem que ler também o versículo anterior. Por toda a terra saíram as boas novas deles, e até os confins do mundo suas palavras. Entre eles pôs sua morada ao sol. Como noivo que sai da câmara nupcial, ele se regozijará como homem forte ao percorrer seu caminho. Então, olha aqui que precioso. Essa chave ela é muito preciosa. Fala-se, né? Sai as boas novas. E lá no Jardim do Éden, Deus vinha e se encontrava com Adão ao todo pôr do sol, né? Então, o pôr do sol, ele nos remete a exatamente isso, ao descanso, né? Normalmente, as cidadezinhas, mas nas cidades não, porque as cidades já estão claras. Quando dá ali 6 da noite, tem pessoas que estão saindo, é o meu caso, eu saio para trabalhar também. E tá tudo claro, mas antigamente não. Tava 6 horinhas da tarde, todo mundo ia se recolher para dormir, ficavam ali reunidos conversando um pouco, né, trocando ali as ideias. Então, essa hora que Deus desce e vai ouvir o clamor, né? Minha avó tinha até o hábito de orar exatamente às 6 da manhã, ao meio-dia, e às 6 da tarde. Fala-se que é uma hora muito sagrada, né? A hora que Deus descia para conversar com Adão. minha E aqui avó ele diz que diz que quando ele sai por todos os minha mãe diz que é a confins, hora né? da Ave Maria. Pôs sua morada ao sol. Então é isso, é uma hora sagrada, né? A doutrina católica impõe isso, né? Mas é a hora de Deus, é a hora santa, né? De reverenciar, Bom, de estar na presença, de reverenciar, sim, independente. toda essa contemplação. Porque imagina que o sol, na sua potência, ele tem uma representação poderosa de Deus, né? Então, ele, na sua potência, ele faz com que a gente entre em descanso. Nas cidades que são muito luminosas, não, porque a luz coloca a gente tem que continuar na ação. Mas o pôr do sol, ele nos remete uma paz, uma contemplação,
E aí ele fala que ele sai como um noivo de uma câmara nupcial. E o que é quando, né, isso, a gente fala que tem os 3 altares na terra que a gente pode se deleitar e que Deus deixou para sim ser contemplada. A presença do Senhor, o altar do Senhor, né? Quando a gente está no momento daquele êxtase da oração, igualmente a gente está aqui conversando, falando a palavra de Deus, estamos diante do altar. Isso nos dá um prazer, um êxtase em falar, o êxtase em sentir esse amor, né? Olha aqui, um monte de coraçãozinho aqui. Meus Então, alunos esse lindos. momento é um dos maiores deleites do qual a gente tem que desfrutar, a presença do Senhor, o altar do Senhor. O outro é estar à mesa com pessoas, desfrutando de um bom manjar. Né? Imagina que é você estar numa mesa e dizer, nossa, que saboroso esse almoço. Nossa, que sobremesa extraordinária. E um outros prazeres é o deleite do matrimônio. Aí ele fala, né, como um noivo que sai da câmara nupcial. Então, o deleite do matrimônio, o deleite de uma pessoa como sai revigorada. E ele diz, ele se regozija como um homem forte ao percorrer seu caminho. Então, viver todos esses deleites na terra, governar sobre tudo isso, nos faz forte na nossa caminhada. E ele diz, né, que como o homem que sai da sua câmara nupcial forte, porque imagina o que é você viver um casamento abençoado, você ter um leito matrimonial consagrado, ou seja, se separar, santificar tudo. Santifica, separa uma hora do seu dia para estar na presença do Senhor. Separa uma hora sagrada para você fazer sua refeição à mesa, sem interferência, porque esses são os maiores prazeres da vida. E sim, consagra o seu leito matrimonial. Porque imagina a confiança e a fortaleza que sabe-se de um homem ter só aquela mulher, daquela mulher ter aquele homem, e ir para esse momento sem segurança, sem medo, né, das coisas do mundo, doenças ou impurezas que há, né, perversidade que há. Então, separa esse momento, porque isso faz a diferença. Isso é viver, isso é dominar, isso é governar, isso é ser rainha. E a gente sabe, né, que nossos pais, nossos avós dizem, para e senta para comer, a hora do almoço é sagrada. Né? Você tem que parar. Imagina que no corre, muitas das vezes, eu mesmo, tiro por mim. Muitas das vezes, né, para estar na presença do meu esposo, eu compro ali o almoço, eu preparo e levo na marmitinha e a gente vai comendo dentro do carro. Isso não é legal, porque você não está se colocando presente. Mas, enfim, a gente faz desse momento. Eu me disponho a ir comendo Sempre na que marmitinha, possível. colocando na boca dele, porque a gente vai desfrutar daquele momento e para estar na presença um do outro. Ainda assim, a gente toma. Né? Às vezes a gente está fazendo a entrega e está passando por algum lugar, a gente para embaixo de uma árvore e come ali, ele come a marmitinha dele e a minha. E muitas das vezes ele ia me buscar, a gente parava no parque, fazia um piquenique e ia comer ali o nosso almoço sentadinho embaixo de uma árvore. Então, a gente faz o possível para desfrutar desse momento da melhor forma, mas infelizmente no mundo que a gente vive hoje do corre, a gente deixa de parar esse momento sagrado. Mas a gente tem que ter consciência que esses são os momentos preciosos que a gente tem na nossa vida. A presença do Senhor, a mesa, e sim o nosso leito matrimonial. E aqui ele faz essa referência, né? Isso. Então, seguimos capítulo 20. Intercessão para que Deus seja propício no dia da aflição. Em quem você confia quando está em apuros? No dinheiro? Na pessoa que pode te ajudar? Se a pessoa Ou a puder Deus? ajudar, nada mais é do que um instrumento colocado por Deus na nossa vida, né? Assim, não tem muito o que discutir nisso aí. É tudo que puder ajudar é instrumento permitido por Deus. Se é o dinheiro que vai te ajudar, que massa! Deus permitiu que você tivesse. Direcionado. Se Primeiro é o uma reino de pessoa, Deus. hã? Né? Primeiro o reino de Deus e as demais coisas são Toda acrescentadas, porque outra ele vai coisa que usar os puder lhe meios. ajudar na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora que você precisar, seja para o que aparecer para lhe ajudar, ele aparece com a permissão de Deus, né? Então, se Deus não quiser, nem o dinheiro que você tem vai ser suficiente, nem as pessoas que você conhece poderão ajudar. Tudo é tudo que acontece é permissão de Deus, né? Realmente não Por tem isso a muito. importância da gente levantar o nosso clamor. Em quem eu confio no dia que eu estou em apuros?
do Senhor, meu Deus. Então basta que eu clame com a minha boca. Meu Deus, eu preciso de ajuda. Meu Deus, me ajuda. E aí a gente vai e coloca essa petição, né, através da nossa boca. E ele sim vai direcionar, como Isa falou, a pessoa, o recurso, a situação que for viável, porque é Deus que nos dá o recurso, é Deus que coloca as pessoas certas no nosso caminho. Então ele fala aqui no versículo 1, Senhor, te responda no dia da aflição. O nome do Deus de Jacó te auxilie. Então aqui ele fala que exatamente, né, cada um, Deus, ele tem inúmeros nomes, né? E ele diz aqui, o Deus de Jacó te auxilie. Então fala-se que Adonai, né, é Senhor dos senhores, Eloá é Deus forte. Então Deus é o suficiente para a nossa causa, seja qual for. Deus na guerra é o Jeová Nissi. Então, quando você está em uma batalha, chama, clama por Jeová Nissi. E ele diz, aquele que clamar por meu nome, eu, né, no dia da sua aflição, o ajudarei. Elohim, quer dizer o Deus Altíssimo, né? Jeová Jireh, Jeová Rafá, El Shaddai. Então, são infinitos nomes, cada um representa isso, né? É o Deus forte, é o Deus criador, é o Deus de poder, é o Deus de Abraão, que ele fala, né? É o Deus Jireh, Deus provedor. Então, são inúmeros. Né? A gente pode clamar em que seja qualquer aflição, qualquer a nossa necessidade, a gente clama a Deus. E, na verdade, assim, a gente vê todo esse poder, esse retorno de oração, mas quando a gente vai olhar ali, ele não está falando dele, não é? Porque todo o capítulo ele fala numa segunda pessoa, né? Que o Senhor te responda no tempo da angústia, que ele te proteja, que ele te envie auxílio, que ele te dê apoio. Isso, assim, é importante para mim entender o quão forte é a gente também falar para o outro, né? Falar pelo outro, sentir pelo outro, a gente se regozijar nas bênçãos do outro. Porque quando Deus diz que a gente deve amar os nossos inimigos e amar o próximo como a nós mesmos, ele diz que as bênçãos dadas aos outros também devem ser bênçãos dadas, a gente deve sentir como bênçãos dadas a nós, porque todos nós estamos interligados aqui nesse mundo, né? Nós somos uma energia única. Cada um que se desvia, cada um que sofre, cada um que perde, cada um que é uma quebra na energia plena do universo, né? Porque nós todos somos energia, espírito saídos de Deus. Então, assim, eu achei importantíssimo esse capítulo justamente por isso. Como a gente sempre, se a gente olha nos outros capítulos, a gente vê Davi falando, agradecendo as bênçãos que ele recebeu, a proteção que Deus tem por ele, né? Então, tudo que acontece a ele, mas aqui ele se saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos, né? Então, assim, que lindo, porque é muito difícil Isso ver é isso. precioso você trazer essa colocação, né? Porque isso ele está falando da intercessão, né? Então, a importância, a intercessão, a gente orar pelo outro, isso é demonstração de amor. É estar cumprindo o mandamento do qual ele diz, eu sigo os estatutos do Senhor. E aqui ele cumpre esse mandamento, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, aqui ele faz essa intercessão. Então, quando a gente ora por uma irmã que está numa causa, quando ela está numa aflição e diz, e a gente vem e demonstra amor e diz, amiga, eu vou orar por ti. Eu vou orar por essa causa contigo. Isso é demonstração de amor. Isso é unir fé com a nossa fé, né? Então, o ideal, quando a gente vai orar e interceder por outra pessoa, o ideal é que ela saiba que a gente está orando por ela. Por quê? É exatamente essa questão do unir força. E aí ele fala, né? Aí ele diz, o Senhor, lá no versículo 9, para finalizar, ele diz, o Senhor nos livrará, nosso rei nos responderá no dia que clamarmos a ele. Então, isso é intercessão. Então, quando a gente vai interceder por uma pessoa, a primeira coisa que a gente diz é, eu estou contigo, eu orei por você. Porque o ideal é que a pessoa saiba
Porque é a fé dela, a gente sabe que sempre Jesus diz, a tua fé te curou. E quando alguém pede que a gente ore, a gente vai dizer, pois vamos orar junto. A gente diz, mas foi a tua fé. Só o ato de você pedir oração, você está demonstrando que tem fé, que você está fraca naquele momento. Mas se você unir a sua fé, pelo ato de pedir já é fé, com uma outra fé, juntos, aí ele diz, né? Nos livrará, nosso rei nos responderá no dia que clamarmos a ele. Então ele fala e diz poderoso da intercessão. Eu oro por você, e aí juntas, e você continua a orar, mesmo na sua. Porque a gente, quando está no momento de aflição, de angústia, a gente entra aqui meio em uma situação, por quê? Por causa de quê? Então a gente meio que enfraquece ali a nossa fé, né? E aí, quando a gente intercede um pelo outro, e Deus nos ajuda nessa causa, porque ele ouviu o clamor. É algo que eu sempre falo e remeto. O que eu mais gosto é de saber que alguém orou por mim, que alguém falou o meu nome para Deus. Porque isso é muito precioso. É uma forma de gratidão, é uma forma de se sentir amada. Eu me sinto muito amada quando alguém chega e diz, eu Pois orei pela saiba tua que eu vida. agradeço todos os dias por ter lhe Amém. conhecido, porque aprendo muitas coisas com você, porque você é muito importante na minha vida, viu? Amém, você também. É recíproco demais. A gente aprende muito junto. É isso, unindo fé com fé. E glória a Deus por essa amizade, por essa parceria, porque é lindo o agir de Deus. É isso que a gente fala, né? Ele coloca pessoas. E cada pessoa, nada é um acaso, é para agregar, né? E eu declaro todos os dias também, eu oro assim por cada pessoa na minha vida, por cada amizade. E eu sempre declaro a Deus uma afirmação poderosa. Isso sai diariamente da minha boca, ou em pensamento constante. Eu existo em relacionamentos harmoniosos e felizes de benefício mútuo, porque eu me sinto amada e eu também quero retribuir, reconhecer esse amor do qual eu recebo. Então, que seja constante de apoio mútuo. Então, eu agradeço constante a Deus por cada pessoa que chega à minha vida. E a gente intercede muito uma pela outra, né, em cada momento. E isso é muito lindo. Para celebrar, quando estamos felizes aqui, a gente celebra. Uau, que bom que você fez isso, que conseguiu isso. E quando a gente está num momento difícil, a gente também está juntas orando. Isso sim que é um apoio mútuo. Porque celebrar, estar em dias bons, muitas pessoas estarão. Mas quem fica no dia que tem que interceder por aquele momento, por aquele dia difícil? Então, é essa, né, o poder de estar junto sempre. Mas aí eu vou fazer uma parte aí do que você falou, que eu sempre ouvi isso, que os seus amigos estão com você nos momentos bons, né? Nos momentos ruins, os seus amigos estarão ali lhe apoiando. Mas vou dizer uma coisa importantíssima. Só os seus amigos serão gratos e, como a gente viu aqui, ficarão felizes com a sua vitória. Veja, quando você está lascado, qualquer pessoa. Olha, é muito fácil você ajudar, puxar quem está embaixo. Mas é bem mais difícil você empurrar quem está subindo. Entendeu? A força de empurrar é muito maior do que a força de puxar. Então, amiga, é importante a gente saber que nos momentos difíceis, os amigos vão estar e vão ajudar, né? Mas pode ter certeza que quando você estiver em ascensão, aquelas pessoas que não são suas amigas, elas não suportarão o seu crescimento. Então, É uma assim, realidade, né? isso eu aprendi há pouco, né? Porque eu sempre ouvi que os seus amigos estarão com você nos momentos difíceis, seus amigos, mas até um estranho, você passa na rua, vê uma pessoa na rua assim, e você, seu coração parte. Aí você vê um artista famoso, brilhando, aí você já bota um defeito, né? Ah, esse aí, não sei o que lá, esse aí, ah. Minha gente, é o contrário. Quer dizer, não é o contrário. O contrário seria, né? Mas é soma. Se você vê uma pessoa sofrendo, o nosso coração, ele tem que se compadecer, né? E tá ali, querer ajudar. Mas se a gente vê uma pessoa crescendo, graças a Deus. Porque se não for aquela pessoa, vai ser outra. Se não for nem essa, nem outra, não vai ser ninguém. Então é melhor não ser ninguém crescendo, já que não é você, no caso.
né? Então, que alguém cresça, que alguém suba, que alguém melhore, que alguém seja bem-sucedido, que alguém brilhe. Então, Muitos assim, coraçõezinhos aqui, os foguinhos aqui subindo, porque realmente isso é revelador, é importante essa colocação, né, Isa? Porque e a gente sente quais são as pessoas, né, que a gente pode compartilhar, por isso que a Bíblia nos diz o princípio da discrição. Nem todos você deve comprar os projetos, porque nem todos vão ter realmente essa alegria de te ajudar a potencializar aquele seu projeto. Nem todos vão realmente se alegrar com as suas conquistas. E aí, muitas das vezes, quando conquista, ainda diz assim, do nada? Como essa pessoa fez isso do nada? Nunca é do nada, né? Exige um esforço, fu- exige sacrifício, acordar cedo. fulano de tal tem Então, muita sempre sorte. Nossa, entendeu? E que seja, porque parece que tem gente que as coisas que atrai coisa boa, massa, que seja, velho, a coisa boa eu tem que costumo dizer que acontecer. sorte é merecimento conquistado. Imagine uma pessoa que ela é contemplada na loteria, em um jogo ali, ficou milionária, dormiu naquele estado e acordou ali no outro. Ela Ela jogou, né? mereceu, ela buscou conquistar, ela foi lá, escolheu o número, ela pagou o bilhete. Então ela mereceu essa sorte, né? Ela fez algo. Imagina tem pessoas que querem e não faz nada. Então sorte é merecimento conquistado. Ah, tal, a pessoa fez algo para merecer, né? Ah, que fulano isso do dia para a noite. Imagina que teve que se dispor, se arrumar, pegar um transporte. Sorte é merecimento conquistado. A gente tem que estar no mover. Tem que conquistar. Tudo é conquistado. Não adianta Pois achar é, que então cair assim, sem é, esforço. eu acho super importante a gente salientar isso, porque, né, vamos valorizar quem está no momento bom também. Não é só quem está no momento Isso. ruim, não. E muitos, e outros que também podem chegar. Eu creio que é um princípio muito bom, porque quando eu vejo um amigo que está chegando em um nível mais alto e eu ajudo, eu também posso estar lá, porque eu estou aprendendo, estou próximo. Como foi que você fez? Eu quero fazer. Então, é um pensamento que a gente tem que renovar a nossa mente, né? Transformado pela renovação da mente. Eu me alegro com a sua conquista e eu sei que vendo você fazer, eu também posso conquistar. Então, é esse pensamento que a gente deve ter, né? De apoio, de colocar um comentário, porque imagina que quando a gente vê um comentário, o filho está doente, uma situação, é inúmeros comentários, inúmeras pessoas se manifestam em comentar. Já quando você coloca de celebração, que você conquistou isso, que aconteceu isso, quase não há esse manifesto, né? É exatamente isso. A nossa mente está muito programada para exatamente isso, né? Uma Então, vez acho que foi, não sei se foi Verônica ou foi Irene, lá do grupo do Frida, falou assim: Ah, Isadora, eu acho uma fofa porque tudo você curte. Eu tudo curto mesmo, a não ser que seja. Ou eu já curti demais, não fica aquele monte de coisa, né? Mas o que que acontece? Eu acho que se uma pessoa posta alguma coisa, ela, ela postou porque ela quer que alguém saiba. Né? tem uma E se eu intenção. só olho, pode ser que ela nem saiba que eu fui lá e olhei e compartilhei. E eu sempre curto. Eu sempre curto porque eu acho que a pessoa gosta disso, né? Eu tenho uma amiga que tudo que ela posta eu curto, tudo que eu posto ela vê e não curte. Eu digo, não vou mais curtir. Flávia, não vou curtir nada mais seu. Ela, olha a brabeza, eu digo, ó, não curto. Aí ela começou a curtir também. Eu digo, curta, viu? Então, assim, isso é uma pequena coisinha que a gente faz que valoriza o outro se sente prestigiado. Porque eu acho assim, se eu dou, é o que eu digo para os meus alunos, minha gente, quando eu passar trabalho, vocês façam. Vocês façam porque eu tenho como ajudar vocês, dar ponto. Dinheiro eu não dou, não. Tá certo? Agora, ponto, não me custa nada. Então, o que é que acontece? Valorizar o outro não diminui você. Você não Pelo perdeu contrário, nada, engrandece. né? Você não perdeu nada. Vamos supor, se é uma coisa física, é uma coisa material que você dá, você diminui, né? Lógico, não tem como. Se você tem 5, dá um, você tem 4, certo? Agora, elogio, amor, carinho, tudo que você dá espiritualmente, emocionalmente, né? Se Você não multiplica, perde né, Isa? nada. Você não Se está perdendo multiplica, nada, pelo então por que contrário, não né? Eu dá, creio né? que se multiplica.
Por isso que a gente já pede logo aqui, ó, compartilha essa mensagem, coloca o seu comentário, porque isso é o que alcança mais vidas. As pessoas que eu alcanço e que a Isa alcança são diferentes das pessoas que você tem aí salva no seu contato. Então, isso é multiplicação. E é muito real isso, né, Isa? Porque quando a gente divide uma tristeza com outras pessoas, ela tende a diminuir. Já quando eu compartilho o amor, um sorriso, imagina que o sorriso é contagiante. Outro dia eu vi um vídeo de um jovem dentro do metrô e ele começa a rir. E aí começa a contagiar e todo mundo começa a rir. Nem que E seja ninguém nem dele, sabe né? do que ele tá rindo, mas é Nem que contagiante. seja dele mesmo, né? Que louco, né? Mas ri. Contagia, ou seja, se multiplica. Então, quando compartilho, vai se multiplicando, é esse poder de multiplicação, né? Então, é da mesma forma que é escutar alguém, né? Imagina que a gente vive num mundo tão corrido que quando você para escutar alguém, que você dá atenção, imagina que eu gosto muito de falar, mas tem momentos que eu paro para escutar, principalmente quando eu estou conversando com pessoas mais idosas. Eu gosto muito de conversar com pessoas, até porque eu fui criada por avós, bisavós. Então, quando eu me calo, é diante de pessoas, né, que realmente. E aí elas ficam assim muito gratas. E outro dia uma senhorinha foi e disse: muito obrigada por você me escutar. Porque eu só dei atenção, fiquei ouvindo. Porque quando eu vou escutar, eu digo, eu quero aprender. Essa mulher tem tantos anos de vida, ela tem uma lição para me dar. E aí eu fico só escutando. E aí ela foi e disse, muito obrigada. E aí eu percebi a necessidade. Apesar de ter muitos netos e pessoas, as pessoas não param para escutar. Mas isso é estudado já, né? Os idosos, eles sentem muita necessidade de serem ouvidos, porque no mundo que a gente vive, de imediatismo, de rapidez, de respostas rápidas, de respostas pensadas com agilidade, o idoso ele não tem isso. Ele tem arcabouço, né? Ele tem memórias. E, inclusive, até para acessar essas memórias, é mais devagar. Então, muita gente não tem paciência, não tem tempo, não tem vontade, né? Você falou, agora me lembrei da minha avó. A gente era muito junta, muito junta. Eu ia para lá, tal, a gente jogava dominó, jantava junto, ia no centro. Não, a gente era muito junta. Aí eu comecei a estudar, e aí eu trabalhava o dia todo, de noite eu ia para a faculdade, e no sábado eu também tinha aula. Aí ela chegou para alguém e fez assim: alguém falou alguma coisa de mim para Isadora. Porque ela não gosta mais de mim. Nossa, Ela não gosta mais de mim. Ela não tem mais tempo para mim, ela não vem mais aqui, né? Aí assim, aí até me defenderam, minha tia maravilhosa. Não, mamãe, ela está trabalhando. Isso aqui. Não, não. Alguma coisa aconteceu. Então veja como é importante, né? Esse contato. a presença. Exato. E vamos ao 21. Capítulo 21 é lindo. E a gente tem que dar, assim, esse tempo, né, Isa, para as pessoas que a gente ama, porque a gente aprende tanto com as experiências delas, isso é muito lindo e válido. Já fica essa lição, essa prática para o dia. Quem tem aí sua vozinha, aproveite, porque ela sempre vai ter algo para ensinar. Porque nada mais é do que passar uma experiência. Quando ela está falando, ela quer deixar, assim, um legado, alguma lição. E cada conversa a gente tira grandes lições. E aqui no Salmo 21, o salmista fala da gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, nós temos bênçãos recebidas através das pessoas que chegam à nossa vida, dos avózinhos, né, do qual a gente está falando. E quantas experiências eles têm, quantos erros eles cometeram, e através de algum erro a gente já pega e evita cometê-los. Então, é importante a gente sim escutar. Importante. Então, ele segue aqui, no versículo 1, ele diz: Ô Senhor, o rei se alegrará em teu poder e se encherá de júbilo por tua salvação. O desejo de seu coração tu destes a ele, e não lhe negastes a boa vontade dos seus lábios, porque lhe antecipastes a melhor bênção, uma coroa gloriosa, colocastes sobre a sua cabeça. Quer dizer que quando a gente domina sobre um desejo, que a gente sabe que é pecaminoso, a gente está governando sobre si. Então, é isso que é declarar, né, a Deus, né, quando a gente está diante de algo que a gente sabe que vai condenar, porque a nossa consciência, ela vai acusar se você deve ou não fazer. E aí ele fala, né, que o desejo do teu coração destes a ele. Quer dizer, quando a gente dá a nossa fraqueza a Deus, ele nos faz forte. O apóstolo Paulo fala, na fraqueza que sou forte. Eu aprendi uma vez que Deus
seria até meio que injusto de ter só escrito os seus mandamentos nas tábuas. E os De surdos pedra. que não sabem ler, que não aprenderam a ler, os cegos que não conseguem, né? As pessoas que não conseguem acessar pela leitura ou por ouvir, como é que iam saber? Aí onde está. Deus escreveu isso na consciência da gente também, né? Tá tudo escrito lá. Uma pessoa que nunca conviveu com ninguém, ela pode até fazer, mas ela, no fundo, sabe que matar não é certo, que trair não é certo, que desejar o que não é seu não é certo. Assim, no fundo, todos os mandamentos de Deus, eles estão lá dentro da nossa consciência, no âmago, no fundo do nosso ser. A gente meio que instintivamente, a gente sabe o que é certo, o que deve, o que não deve fazer, né? Então, assim, escutar isso, seguir isso, é maravilhoso. A gente sente um poder enorme. Lógico que nem sempre a gente consegue, né? Às vezes às vezes eu estou falando uma coisa, a minha consciência está me dizendo, não é para falar, não devia estar falando, e eu estou falando, eu estou falando. Então, eu tenho aquilo, aquele certo, aquele caminho certo, gritando dentro do meu ouvido, e eu faço, né? Então, isso aí que você falou, quando a gente consegue driblar, passar por cima, sobrepujar a vontade da gente, né? É muito importante. É muito importante. Raras vezes, né? Porque depois que a pessoa começa, é muito difícil essa pessoa parar. Mas essa coisa mesmo, está falando alguma coisa que a minha consciência faz. Não era para estar falando isso, não era para estar falando isso, não era para estar falando isso. Eu já comecei mesmo, né? E tem Mas uma técnicazinha que é muito preciosa quando a gente está, porque nós temos os nossos sabotadores, né? A nossa mente fala com a gente tem aquele nosso eu interior, né? Que fala com a gente. E aí eu aprendi muito isso, que quando eu começo a pensar algo, aí eu declaro, eu cancelo, eu cancelo, eu cancelo esse pensamento. O 3, né, na Cabala, no hebraico, ele tem esse poder de resultado. Então, quando vier um pensamento, é a primeira coisa que você diz, não, cancelo esse pensamento, cancelo o pensamento e mas o que eu tô cancelo. falando não é do Então, isso pensamento bom, apaga meio não. que da mente, é um treinamento. Não é do pensamento ruim, não, né? Assim, o anjinho e o diabinho, né? Não, não tô falando do diabinho, não. Eu tô falando do anjinho mesmo. Que às vezes eu tô falando uma coisa que não era para falar. Ou era para falar, mas não era para falar para aquela pessoa. E a minha consciência me diz, não é para falar, não é para falar. Não, e eu faço assim, no Ignora. desenho animado, né? Aí o Pato Donald faz assim, tchum, pro anjinho, aí fica assim, só ouvindo o diabinho. Pronto. É mais ou menos É, isso. mas isso é em tudo, né? E A quando a gente tem gente que estar consegue fazer constante assim, ó, vigilante, vigiai. e quando a gente consegue fazer assim, ó, puf, pro diabinho, a gente sente um poder, né? Eu tô, na verdade, corroborando com isso aí que você está falando, de a gente ter mais forças, de vencer as nossas vontades, de vencer as nossas ações para fazer o que é certo e que a nossa consciência, aquela voz interior, mas aquela voz boa, aquela que a gente sabe que está dando o conselho certo para a gente, que está falando a coisa certa, é aquela que a gente deve, né? É aquela que a gente deve seguir. Então, assim, é justamente confirmando o que você está dizendo, entendeu? Ficou baixo o som? Pois é, o teu tá bem baixinho desde o começo. Nossa, e eu não sei o que houve hoje com o som. Pois é, mas Pois aí, vamos seguir para a gente concluir, né? isso. E é exatamente isso, é a luta da vida, né? Não importa o quanto lutamos, a gente vê que a gente tem uma finitude, né? Quer dizer, e Deus, ele nos concede uma pós-vida, a gente crê na eternidade. E esse capítulo, ele fala, né? Muito disso, dessa mensagem da eternidade, que a nossa esperança está em Deus. No versículo 4, ele diz, vida te pediu, e tu concedestes a ele longevidade de dias eternamente,
e para sempre. Então, aqui a gente sabe, né, que ao longo da história, todo homem, ele busca ali a fonte da juventude, a fonte da eternidade. E a gente sabe que a eternidade, aqui Davi, ele dá nesse versículo, qual é a fonte dessa longevidade, né? Quando ele fala, né? Para entender o versículo, tem que ler o anterior. Ele diz: porque lhe antecipastes a melhor bênção, uma coroa gloriosa colocaste sobre a sua cabeça. Então, fala-se lá em Apocalipse, no nosso estudo, a gente viu, né, que diante do julgamento, Deus vai nos colocar e nessa coroa vai ter o nosso nome, como que ele nos conhece. Porque imagina que aqui eu e você é conhecida por Isadora, eu como Laís, mas o nosso nome, quando a gente eis uma nova criatura, né? O Senhor nos faz, Ele nos dá um novo nome. Né? Imagina que antes da conversão e depois eu me chamava Laís, foi o nome que meus pais me deram, e eu me batizei nas águas, houve o renovo, né? Estamos nos aproximando de Deus, o batismo do Espírito Santo. E nesse momento é onde Deus escreve o nosso nome, né? Fala que a partir dali, quando a gente começa a governar, quando a gente começa a tornar nesse novo ser, nesse domínio, é onde é escrito, né? Fala-se que assim, a partir de agora o seu nome está escrito no livro da vida. E esse nome o Senhor conhece. E aí ele fala aqui, né? E uma coroa gloriosa colocaste sobre sua cabeça. É a coroa de rainha, né? Por isso a gente fala, mantenha a cabeça erguida, não deixa que a coroa caia, cuide para que ninguém roube ou tome a sua coroa. O apóstolo Paulo também fala isso, porque é exatamente dessa majestade do qual Isa falou anterior. Você está subindo. Muitos vão querer tomar essa coroa. Ei, isso não te pertence, não. Volta para cá. Alguns vão querer, vai lá que você merece. Usa a coroa, usa o manto real. Né? Aqui a gente tem colocado muito isso, que a gente tem esse apoio mútuo. A gente quer cada um aqui, a gente quer ver o testemunho de vitória de cada um de nós, desse posicionamento, de celebrar. A gente fala muito, queremos celebrar as suas conquistas. E vamos celebrar muitas. Lá em dezembro, né? Quando a gente chegar ao final desse ano, quanta evolução nós tivemos. É isso que a gente quer celebrar, de cada uma, a conquista de cada uma. E a gente fez junto esse processo, todo esse ano, essa ação, para haver conquista. E Elisete colocou aqui, eu amei isso, que sorte é merecimento conquistado. Uau! Por quê? Nós precisamos conquistar o que desejamos. Eu desejo um casamento melhor, eu tenho que entender de casamento. Eu desejo finança melhor, eu tenho que buscar isso. Eu quero uma saúde melhor, eu tenho que dedicar tempo nisso. Eu quero mais relacionamento com Deus, eu tenho que buscar constantemente isso. Então, e aí ele fala, né? Vida te pediu e tu concedeste a ele longevidade de dias, eternamente para sempre. Então, quando a gente se posiciona e toma isso, a nossa postura de rainha, nós vamos ter essa vida eterna. Vamos viver bem, assim como liga, né? Assim na terra como no céu. Então, se a gente está governando, dominando as nossas emoções, fugindo do pecado, do que não convém, do que não agrada a Deus, assim também está no céu, porque a gente crê na vida eterna. Jesus, ele nos deu. Nós temos uma vida pós-morte. Ele matou a própria morte. Né? Ele tomou a chave da morte e ressuscitou. Então, ele nos concede uma esperança, né? Pós-morte. A gente não morre, a energia não morre, ela só apenas transforma. Quando chegar a nossa hora, a minha, eu não sei quando vai ser, mas que quando ela chega, eu sei que eu vou para o pó da terra e meu espírito volta a Deus e eu vou continuar, né, para sempre fluindo nessa energia. Então, por isso que a gente tem que se posicionar. E ele dá aqui essa chave, né? E o homem, ele foi criado para viver para sempre. Mas abriu a porta do jardim, abriu a porta do pecado. Então, por isso que todas nós já nascemos, né, com esse fardo. Mas ainda assim Deus veio, se fez homem e restituiu o que era de direito nosso, viver eternamente. Olha que lindo, né? Como é bom amar a Deus, como é bom entender isso. E a gente vai tendo essa revelação especial através da fé, através de meditar na palavra. Como isso é poderoso. E pronto, eu coloquei aqui que, resumindo o capítulo 21, é um capítulo de ação de graças pelas bênçãos que recebemos, né? Provavelmente temos... Eita! Motivo... Sempre temos motivos para agradecer, glorificar a Deus. A confiança na provisão, no amor e no favor de Deus faz milagres. Então, assim, ele coloca, né, todas a gratidão dele, né, nas vitórias que, na verdade, a gente viu, né?
tudo que a gente consegue na vida da gente, seja o que for, vem de Deus, né? Qualquer pequena vitória, ela vem de Deus. A gente viu, a gente sempre fala, já vi você falando, acho que foi antes de ontem, acho que foi antes de ontem, falou em Gideão de novo, né? Porque Deus disse, tem tantos homens, tem muito. Tem muito. Por quê? Porque Deus prova pra gente que a gente e ele é suficiente. Por que que eu digo que a gente e ele? Porque se a gente não tiver com ele, né? Como é que ele vai agir na vida da gente? Se eu viro as costas para ele, se eu não quero, muitas vezes por amor ele até age, né? Ai, entrou um. Por amor ele até age, mas normalmente a gente tem que estar, a gente tem que querer, a gente tem que buscar. Então, o que é necessário para as vitórias da nossa vida? A gente e Deus. O nosso amor e a nossa busca por ele e o amor e o poder dele na nossa vida, né? Então, assim, ser exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Então, assim, é isso. Busquemos Deus, que ele se mostrará na sua força e nós temos é que agradecer. Ponto. E assim Poderoso isso, terminou. né? Oh Deus, tu és exaltado por teu poder, cantaremos e glorificaremos o teu poder. E por que que nós temos poder? Porque nós estamos na fonte, né? Né? Então esse é o empoderamento que eu quero, que eu desejo para cada uma de nós aqui, estarmos e sermos sim essa mulher poderosa, mas é revestida do poder que vem do Senhor, né? Esse poder que vem, que nos dá virtude. Então, e quando a gente está conectada na fonte correta, nessa fonte da longevidade, nessa fonte da eternidade, a gente se sente tão em paz e se sente tranquilo de envelhecer com naturalidade, de ter nossas rugas, sim, de ter os cabelos brancos, sim, graças a Deus por isso, Menos. porque é natural da vida. Então, sim, e claro que dando um jeitinho, vai ter estratégia, vai ter recurso, ótimo, podemos usar, né? Sem demasia. Mas assim, ter essa consciência em paz de que sim, somos amadas e Deus vai nos dar assim o recurso, né, Isa? Tem as estratégias, É, podemos usar, isso é sábio, isso é da vontade, né? Eu me sinto bem, me sinto melhor, é super válido. Então, ter essa consciência e essa liberdade, né? Deus nos chamou para a liberdade. Nós somos livres, tudo lhe é permitido, nem tudo lhe convém. Então, ele nos dá essa liberdade. E aí a gente vê muito em filmes, ou tem até um pesquisador, né, Juan Poche, que ele foi um desses idealizadores, né, do século XVI, que começou a buscar a fonte da juventude. Então ele foi pego por índios e morto através dessa busca por uma fonte, por uma água, enfim. Então, qual é a fonte que a gente deve buscar? Aqui a gente vê, ele perdeu a vida buscando algo, sabe? Isso quantas pessoas buscam a fonte errada. é, Então, que a gente tenha consciência, a fonte que a gente tem que estar conectado é Deus, é a fonte de vida, de sabedoria, de todo poder. Essa é a verdade, né? De todo poder. Então, que a gente é. tenha isso claro hoje na nossa mente. Pois é, E assim, encerramos a gente querer melhorar um pouquinho por fora não é problema, desde que isso não seja o nosso objetivo de vida, demasiado, né? O nosso a objetivo ponto de de custar a vida, vida, né? Que a gente vê que há pessoas que chegam a esse ponto, então nosso tudo com objetivo de vida equilíbrio. não pode ser beleza, juventude, dinheiro, poder. Não, tudo isso faz parte da vida, né? Mas nosso objetivo de vida deve ser viver. E a gente vive, assim, vive verdadeiramente quando a gente está em contato com Deus. É um contato maravilhoso. A gente está fazendo, assim, uma oração, mas está numa energia tão boa que a gente precisa terminar, porque tem outras coisas para fazer, né? E aí o tempo vai passando, nossa Senhora, mas bem, vamos lá. É um êxtase, né? É muito prazeroso. E tudo a gente tem que realmente buscar esse equilíbrio. Em tudo Deus diz que é o equilíbrio. Nem no extremo para lá e nem no extremo para cá, mas que a gente tem esse equilíbrio, né? Para saber. E onde está a nossa fonte, né? Jesus, ele nos disse: Eu enviarei o Espírito Santo Consolador. E ele habita em nosso coração. Então, abra espaço hoje para ele habitar no coração, porque é do interior que flui esse rio de água viva, essa fonte do qual a gente precisa, né, nos reverter.
Então, esse é o entendimento, é a grande porção de hoje. Que grande! Então, aquieta o coração, aquieta a alma, tira tudo isso e entende que primeiro o reino de Deus e as demais coisas, sim, nos serão acrescentadas. Então, que a gente tenha isso claro e seja a nossa busca hoje e sempre, né? Hoje e sempre, que a gente plante essa semente e regue no nosso coração, porque Deus vai dar o crescimento e os frutos. E a gente sabe que quando uma árvore começa a frutificar, muitos se beneficiam de todos esses frutos, né? Isso. Então, eu quero agradecer imensamente o tempo, o dispor de cada uma de vocês, essa energia, porque é precioso, né, Isa? Como a gente se sente privilegiado por esse momento. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por cada momento, por cada palavra, por cada ensino. E sabemos que cada coração que chegou aqui foi preparado por Ti. E que possamos hoje aplicar em nossas vidas essas lições práticas de amor, de intercessão pelo próximo, de ouvir aqueles que estão precisando deixar uma mensagem, que se sentem realmente na solidão ou numa solitude, Senhor, porque sempre estamos em Ti, mas precisamos sempre uns dos outros. Que em nós haja sempre essa essência de nos compadecer, de interceder pelo nosso irmão, e que também possamos ser ouvidos e que possamos ser usados, Senhor, como instrumento para a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eis-me aqui, eu, Isadora, a todas as mulheres aqui do nosso mover, Senhor, abençoa poderosamente em tudo. Naquilo que mais necessita, o Senhor conhece a alma, o íntimo de cada uma de nós. Toca agora, Senhor. Direciona conforme o propósito, Senhor, para que possamos cumprir cada um o seu propósito e que nos abençoe em tudo, Pai. Na família, nos negócios, no relacionamento, saúde física, em tudo. Fica conosco hoje e sempre. Por tudo nós te agradecemos e consagramos o que somos, tudo que fazemos e tudo que temos, que seja sempre para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E um excelente e abençoado dia a cada um. Tchau, amor. Obrigada.